interessante na internet. Eu quero aproveitar e fazer um convite para quem está assistindo também. Nós vamos dar 25, 30, às vezes 40 visualizações. O TikTok tem mais de 1000. Então, vamos estar convidando quem está em casa, venha participar conosco do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Venha aqui participar juntamente conosco, Rua Padre Priuli, número 39. Amém? Mas, irmãos, vamos estar continuando a pensar sobre o templo. E hoje é a segunda parte da nossa pregação em Ageu. A primeira parte foi sobre o zelo que o Senhor tem para com cada um de nós, que tem o zelo do Senhor quanto ao seu templo. E hoje nós entendemos que o templo do Senhor somos todos nós que aceitamos Jesus, todos nós que temos o Espírito Santo do Senhor. Nós somos hoje o templo do Senhor. E nós precisamos, e nós temos a certeza que o Senhor exige do seu povo zelo pelo seu templo. Irmãos, o segundo ponto que nós vamos estudar hoje é: eu estarei sempre com vocês. Esse é o tema e é o meu segundo ponto. Ele é o tema central da pregação e é o versículo de número 14 de Ageu. Nossa, eu abri a Bíblia errada aqui. Deixa eu... Ageu fica depois de Sofonias e antes de Zacarias, irmãos. Já está na tela também. Mas a palavra do Senhor, então, irmãos, ela nos afirma, como cantamos hoje também, que o Senhor está conosco. E é interessante que muitas vezes nós não sentimos nada, nós não vemos nada, mas o Senhor está conosco. Nós estamos com um problema, mas o Senhor está conosco. Estamos passando por aflições, mas o Senhor mesmo assim está conosco. O Senhor Jesus, Ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E só para relembrarmos, irmãos, então Ageu ele profetiza ao povo que saiu do exílio e voltou para Israel. Ele profetiza para que o povo cuide do templo. Deus levanta o profeta Ageu, para que cuidasse do templo. É interessante que Ageu ele se preocupa muito com a parte física do templo. Zacarias, que é contemporâneo de Ageu, vai se preocupar muito mais com a parte espiritual de cada um do povo. E todos eles, irmãos, nós vamos perceber que Deus, Ele chama primeiro a liderança da igreja. A liderança do povo, da igreja não do povo. Deus levanta primeiro a liderança do povo. Isso é muito importante, irmãos, nós pensarmos que Deus levanta a liderança do povo para começar o trabalho. É por isso, irmãos, que ultimamente eu tenho pensado, tenho orado, tenho buscado sobre o novo trabalho de fazer aqui na igreja. E Deus nos chamou primeiro, daí vai chamar os presbíteros primeiro. E vai chamar quem está presente primeiro para iniciarmos o trabalho, a liderança primeiro. Deus chama primeiro a liderança, e a gente vai perceber que ele vai falar bastante de Zorobabel e de Josué, filho de Josadaque, porque eles são os líderes do povo, eles vão à frente do povo para a reconstrução do templo. E vamos ler hoje, irmãos, Ageu capítulo 1, versículo do 12 ao 15, versículos do 12 ao 15. Hoje é a segunda parte dessa pregação, dessa série, que vamos terminar no próximo domingo. E hoje, nosso tema é: eu estarei sempre com vocês. É muito importante nós pensarmos isso, irmãos, e quem tem visto o culto pela manhã, como o caso do nosso irmão Maércio, o Tiago, meus filhos que estão aqui, estão vindo de novo, para ficar bem na mente. Eu estou com vocês. Pegamos isso semana passada e novamente, irmãos, eu estou com vocês, diz o Senhor.
Irmãos, e quando nós pensamos que Deus está conosco, nós podemos pensar o seguinte: eu posso fazer qualquer coisa que seja da vontade dele. E sabemos que a vontade dele é evangelizar, é falar da palavra, é espalhar a palavra, é ampliar a palavra, como já dissemos hoje pela manhã, mas isso vai ficar só na terceira parte da série. E hoje nós vamos ler essa palavra e vamos meditar nela novamente. Então o versículo 12 diz assim: então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram à mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem: eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. Até aqui, amém. Palavras do Senhor, palavras que falam ao nosso coração. Nós vamos perceber nesse texto, então, irmãos, que o povo havia se afastado da vontade de Deus. Por quê, irmãos? Quando eles olhavam para o templo, ele falava: ainda não é hora de levantar o templo. E cuidavam das suas próprias vidas, como nós vimos no capítulo 1, no versículo 4. Estavam cuidando da sua própria vida. A prioridade deles era outra, menos cuidar do templo do Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a igreja no nosso redor, ou muitas vezes na nossa própria vida, e cuidamos tanto das nossas próprias coisas, que não paramos para pensar que a prioridade da nossa vida deve ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, ou as outras coisas, ou estas coisas, vos serão acrescentadas. Confiar que o próprio Deus vai nos sustentar muitas vezes é tão difícil. Esse versículo que eu acabei de citar está em Mateus capítulo 6, versículo 33, onde vimos qual deve ser a prioridade da nossa vida. E quantas pessoas, irmãos, vêm à igreja, mas a prioridade não é buscar o Senhor. E quando a pessoa vem à igreja e a prioridade não é buscar o Senhor, acontece de tudo. De tudo, menos comunhão, menos adoração e menos louvor ao Senhor. Mas o resto acontece tudo. Vai acontecer briga, vai acontecer facção, vai acontecer tudo aquilo que Paulo fala que é o fruto da carne, vai acontecer. Porque a prioridade não é buscar o Senhor. A prioridade não é a espiritualidade, não é alimentar o seu espírito. Muitas vezes, irmãos, é alimentar o ego. Muitas vezes é alimentar o eu. Porque eu faço, porque eu sei, porque é assim que eu quero que seja. E o povo de Deus, irmãos, em Ageu é interessante, quando lemos esses 2 capítulos, Ageu tem só 2 capítulos, tá, irmãos? Na semana, quem quiser ler, é rapidinho, muito interessante esse texto. Ele é como se fosse uma gangorra, o povo está distante de Deus, aí sofre castigo, aí o povo obedece a Deus, e no caso que estamos lendo hoje, o povo obedece a Deus, daí eles ficam em alta, eles ficam bem. Nós vamos ver para ver que eles desobedecem de novo, e é assim, graças a Deus que a nossa vida não é assim, né, irmãos? Graças a Deus, né, que nós obedecemos o tempo inteiro, né? Nossa vida é sempre em alta com o Senhor, né? Sempre queremos buscar em primeiro lugar o reino do Senhor. Irmãos, e no Evangelho de Cristo, o reino de Deus, irmãos, é Jesus Cristo. Ele é o reino. Ele é quem vem ao nosso encontro. Venha a nós o vosso reino, Jesus. Ele é o reino de Deus que vem de encontro a cada um de nós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o Senhor, Ele promete: estarei com vocês todos os dias da minha vida. Estarei com vocês.
Eu gosto muito de vários, irmãos, várias passagens da Bíblia. Se nós começamos a citar, nós vamos perceber que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está comigo. Irmãos, isso é muito importante nós pensarmos, que o Senhor está conosco. E agora tratando da igreja, e como essa nova proposta de nós sairmos agora desse espaço para fora, como eu gosto muito do significado de eclésia, que é reunidos para fora. Teólogos tem alguns que não concordam, irmãos, mas grande parte concorda. Então, irmãos, nos reunimos já, agora é sair para fora, agora é ir para fora. Ah, somos 6 pessoas, então as 6 pessoas vão para fora. Vamos anunciar, vamos falar. E é interessante, irmãos, que em Ageu existe 5 temas muito interessantes. Primeiro, Deus repreende esse povo rigorosamente. Deus repreende. Eu gosto muito do versículo que diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão. A primeira coisa. Como é importante nós lermos a Bíblia e vermos que ela nos repreende. E todo aquele, irmãos, que aceita a repreensão é sábio. Mas muitas vezes as pessoas preferem viver no erro, preferem viver errando, do que ser repreendidos. Então, irmãos, a repreensão rigorosa nesse texto é muito interessante, e Deus fala a esse povo e repreende o povo. E quando o povo volta a obedecer, vemos o conforto devido à obediência. Então, quando obedecemos a Deus, irmãos, o próprio Deus que repreendeu, agora Ele conforta, Ele consola. Ele repreendeu, obedecemos, ouvimos, mas, irmãos, tem que ouvir. Tem que ouvir e obedecer. A pergunta é, como vai sua vida? Como vai? Lá no seu íntimo, como vai? Qual o sentimento que nós temos? Quando o Senhor Ele nos repreende, irmãos, ouvimos, e aí nós temos o conforto devido à obediência, que é um dos temas aqui do livro de Ageu. E também, irmãos, nesse contexto, Deus traz o ânimo para a reconstrução. Muitas vezes nós que somos o templo do Espírito Santo de Deus, precisamos ser reconstruídos. E para sermos reconstruídos, precisamos de ânimo. Precisamos muitas vezes de muito ânimo. E esse ânimo só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. Quantas e quantas pessoas da minha caminhada ouvem, eu estou desanimado. Infelizmente eu tenho que dizer algo, irmãos. Motivo para desanimar é o que você mais vai ter. Porque o caminho de Deus é estreito, o caminho de Deus é difícil. Motivos para desanimar é o que mais vamos ter, irmãos. É só olhar em volta. Para desanimar vai ser fácil. Vai ser muito fácil desanimar. Porque nós temos a tendência de sempre olhar os defeitos, exaltar defeitos ao invés de qualidades. Motivos para desanimar é o que mais vamos ter. Mas o Senhor, Ele lembra hoje, eu estou com você. Está desanimado? Eu estou com você. Mas eu gosto muito do tema anterior, que é obediência. Precisamos obedecer, irmãos. Precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecer na prática. Porque uma coisa que nós gostamos muito, e para quem está em casa também que está ouvindo, uma coisa que você e eu gostamos muito é das bênçãos de Deus. E quantas milhares de pessoas hoje buscam as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos. O Deus da bênção muitas vezes não interessa, porque Ele manda você se auto-negar. Ele manda você carregar a cruz. O Deus das bênçãos é esse, irmãos. Que é aquele que se negue e siga. O caminho não vai ser de flores. O caminho vai ser de muita tristeza muitas vezes. Mas, irmãos, esse Deus que quando nós buscamos o Deus das bênçãos, Ele abençoa, Ele abre portas, Ele cura, Ele reconstrói esse templo. E esse é um dos temas deste livro de Ageu, desse profeta, que significa, o nome Ageu significa festa.
dia festivo, alegria. E é essa alegria, irmãos, que Deus quer dispensar a cada um de nós. Essa alegria do Espírito Santo. Mas está tudo ruim. Mas Deus, Ele despeja sobre nós a alegria do Espírito Santo. A alegria que excede todo o entendimento. Muitas vezes nem nós mesmos entendemos porque temos a alegria no Senhor. Mas a alegria dele, irmãos, é a nossa força. Temos que olhar, muitas vezes, para o horizonte. Parece que está tudo em sequidão. Mas o Senhor é aquele que vai trazer chuvas de bênçãos para cada um de nós. Porque Ele também, irmãos, e é mais um tema desse livro, que Ele nos traz segurança. Deus chama o seu povo. E é esse Deus que nos chama hoje. Deus nos chama a todo culto, irmãos. Toda palavra Ele nos chama para algo novo na vida dEle. Ou a vida dEle transformando a nossa vida em algo novo. E nós temos que pensar nisso, irmãos, porque Ele nos traz segurança. Porque quando nossa casa está firmada na rocha, ali há segurança. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Mas precisamos ter um compromisso com Ele. Em todos os sentidos. Precisamos ter compromisso com esse Deus. Palavra que hoje muita gente não quer. A palavra compromisso no século XXI, pós-modernismo, é uma palavra que... Compromisso? Com Deus? Ah, não. Aí já é demais. Chegar no horário? Não. Fazer isso ou fazer aquilo? Não. Daí você perguntar, mas você busca o reino de Deus em primeiro? Busco. Eu só não sei as formas, busco, mas não tem compromisso. Quantas e quantas pessoas da igreja não querem compromisso? Querem as bênçãos de Deus, querem tudo que é os privilégios do Senhor. Nós falamos muito isso em catecúmenos, no discipulado, quando as pessoas vão entrar à igreja, nós falamos sobre os privilégios de ser membro da igreja. E muitas vezes, irmãos, as pessoas querem só os privilégios e não os deveres. E hoje isso no mundo é muito normal, e isso entrou na igreja, infelizmente. Sabe por quê, irmãos? Falávamos pela manhã sobre a missão transcultural na Espanha. E o pastor ontem que pregou, ontem que comemoramos o aniversário, e ele falou sobre a Espanha, que tem mais de 1000 cidades que não tem nenhuma igreja. 1000 cidades não tem uma igreja. Nenhuma sequer. Eu pensando, poxa vida, aqui na rua, virando a esquerda, já tem mais uma igreja ali, tem uma igreja ali, tem uma igreja lá. Aqui cada rua deve ter 4 ou 5 igrejas que se dizem evangélicas. E a membresia, ela segue essa demanda, porque, irmãos, se eu não estou feliz aqui, eu vou para outra, tranquilo. A outra não exige tanto compromisso. O pastor, ele não prega sobre arrependimento, sobre a necessidade de se arrepender dos pecados. Por que a minha vida está assim? Por que a igreja está assim? Muitas vezes, a falta de arrependimento de pecados. Precisamos pensar nisso, irmãos. Precisamos nos arrepender dos pecados, porque esse Deus que está conosco, que é o nosso segundo aviso, eu estarei com vocês. Pensamos assim, então Ele estará comigo, vai ser só bênçãos. Irmãos, quando você estiver pecando, Ele está ali também. Ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Que está no versículo de número 13. E assim Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem. Deus falando, eu estarei com vocês. Eu, o Senhor, falei. Eu estarei com vocês. Cuidado, se você estiver pecando, Ele está com você também. Ele está vendo. E muitas vezes podemos esconder do mundo inteiro. Mas o pior de todos está vendo, que é o próprio Deus, irmãos. Eu fico pensando no dia do juízo. Eu nunca estive perante um juiz, mas deve ser muito ruim. Pelo menos quem já esteve falou que é muito ruim. Eu imagino diante do próprio Deus, porque, irmãos, não tem desculpa. Ele sabe tudo. Que desculpa que eu vou dar? Não dá. Então, irmãos, o Senhor está conosco. Temos que andar em compromisso com esse Deus. Eu sempre faço a comparação do meu casamento.
Não tem como eu ser casado com a Dalila e ter namorada. Não tem como eu ser casado com a Dalila e ter a fé, né? A fé é antigo, né? Hoje é crush, né? Crush. E ter crush. Não dá, irmãos. Porque o meu compromisso com a Dalila é de 100%. E com o nosso Deus, irmãos, é muito mais. É muito mais. O nosso compromisso com Deus é muito mais. Temos que ter compromisso com o Senhor. Muitas vezes, irmãos, vivemos com a prioridade errada. Porque, como eu disse anteriormente, prioridade normalmente tem que ser uma. Só existe uma prioridade. Se for mais de uma, a gente já não é prioridade. Se tem mais de um, né? É igual eu tenho pensado, a prioridade aqui é divulgar essa igreja, levar essa igreja para os vizinhos aqui. Aí se eu tenho isso e tenho outra coisa, já não é prioridade, são duas secundaridades, não sei. Mas, irmãos, temos que ter a prioridade certa, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque quando olhamos para o povo, eles estavam com o discernimento errado. Agora não é hora. Não, agora não precisa trabalhar na igreja não, tá andando, tá caminhando, vamos. Ah não, mas não, irmãos, negociamos muitas vezes com o desleixo, ou somos relapsos. Não, irmãos, Deus nos chama para fazermos tudo o melhor possível. O melhor. Deus, Ele não exige nada menos do que o melhor de cada um de nós. Nós vemos lá em Levíticos, quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício, sempre era o melhor. Não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ser doente, nada, era o melhor. Agora, né, graça, né? A graça é pior, irmãos, do que a lei. A graça é pior, porque só a intenção do nosso coração o Senhor já sabe. Só a intenção. Só de pensar. Jesus fala aí daquele que chama o outro de tolo. Os irmãos já pensaram nisso? Chama de tolo. Uma coisa que, teoricamente, seria leve. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. O Deus da graça. Esse é o Deus, irmãos, que nos chama para termos discernimento. Porque, irmãos, chegou o tempo de nós trabalharmos. Chegou o tempo de nós nos levantarmos. Porque somos templos restaurados pelo Espírito Santo. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de contar a história. A igreja de Vila Santa Maria vai fazer 59 anos, né? Agora é a nossa vez de contar a história. De escrever uma nova história. E nós não vamos ser aquele que vai estar escrito assim, fechou. Nós vamos ser aqueles que vão levantar o templo novamente. Vai dar muito trabalho. Vai ter que ter compromisso. Muitas vezes, irmãos, vai ter que ter humildade. Porque é para isso que somos chamados. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre é um servo. E Ele nos chama para sermos servos também. E Ele nos chama para servir. E servir com o melhor que nós temos. E servir com o melhor e com alegria. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Semear é a nossa parte. Levar é a nossa parte. Dar o crescimento, aí é com o Senhor. Aí está nas mãos dele. Irmãos, em melhores mãos não poderia estar. O crescimento está na mão dele. Agora nós somos chamados para despertar. Nós somos chamados para influenciar. Nós somos chamados para obedecer essa palavra. Nós somos chamados. Agora, todos nós que estamos aqui, somos chamados para obedecer a essa palavra. E para, irmãos, enfrentar mais um ano, foi só o primeiro mês. Só o primeiro mês desse ano. E o Senhor já nos traz essa palavra que Ele estará conosco por todo o ano, por toda a nossa vida, por todo o resto, até dezembro. Ele está com essa igreja até o fim. Ele está com você até o fim. O que vai acontecer, eu não tenho a menor ideia, mas Ele está conosco. Irmãos, e se Ele está conosco, eu creio que somos muito mais do que vencedores, porque Ele está conosco. Ele está com cada um de nós para enfrentar esse ano. E tem muita igreja, né, que faz 12 dias de clamor para 12 meses de
não é? Mas tudo bem. Então, irmãos, mas essa palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias. Ele está conosco. Vamos enfrentar dificuldades, sim. Vamos enfrentar lutas, sim. Mas Ele está conosco. Então, irmãos, quando realmente nós, de fato, obedecemos ao Senhor, a obediência gera bênçãos. A obediência gera bênçãos e eu creio nisso. Eu creio que o Senhor está conosco. E agora nós que somos templos edificados pelo Espírito Santo do Senhor, é a nossa vez de semear, é a nossa vez de sair, é a nossa vez de obedecer. E tudo isso para a glória do Senhor. Que essa igreja viva para a glória do Senhor. Que cada um de nós realmente nos entreguemos de corpo, alma e espírito neste trabalho, para vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E não é nada menos, irmãos, do que a vitória. Amém. Tanto como igreja, como no particular de cada um de nós. Toda enfermidade que caia por terra em nome de Jesus. Toda porta fechada que caia por terra em nome de Jesus. Amém. Que as dificuldades caiam por terra, mas elas vão chegar, irmãos. Elas vão vir. Mas nós somos mais do que vencedores. Então que vivamos para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, é que nós meditamos e agora vamos obedecer e vamos nos levantar para a glória dele. Amém? Deus nos abençoe, irmãos, para todos que estão em casa, que Deus abençoe. Venha nos visitar, venha realmente para essa igreja aqui que vai ser bênção na sua vida e na vida dessa igreja em nome de Jesus. Amém?